Mundo Visto do Céu. Tilbury, até Westminster. Nossa viagem ao longo do Tâmisa começa no porto de Tilbury, a entrada para Londres. Em nossa próxima parada ao longo do rio, veremos a barreira do Tâmisa que protege a cidade de enchentes e também o centro financeiro a leste de Londres. O Tâmisa faz sua linha mais sinuosa na península de Greenwich e uma curva no formato em U ao redor do Isle of Dogs, onde fica o complexo financeiro de Canary Wharf. A próxima etapa dessa viagem nos levará à Torre de Londres, o primeiro de uma série de pontos históricos às margens do rio, antes de admirarmos a paisagem moderna da parte mais antiga da metrópole, a cidade de Londres. Terminaremos a viagem no Palácio de Westminster. Nossa primeira parada é em Essex, a cerca de 40 quilômetros de Londres, na margem norte do rio, no Forte de Tilbury. O formato curvado e estreito do Tâmisa em Tilbury faz da cidade o local ideal para proteger Londres contra invasões. O primeiro forte permanente foi construído nessas margens pelo rei Henrique VIII em 1538 e foi mais tarde local do discurso histórico da rainha Elizabeth I para incentivar o exército contra um possível ataque por parte da invencível armada espanhola. O atual estilo em formato de estrela com baluartes angulares e fossos foi projetado por Carlos II e é hoje um dos mais belos exemplares de fortificações do século XVII no país. O porto de Tilbury é a maior entrada para navios de carga em Londres. O porto original foi construído pelo que, mais tarde, viria a ser a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais no final do século XIX. Com a ascensão da via férrea e o aumento no tamanho das embarcações, atracar perto do centro de Londres tornou-se menos vital para o setor de transporte marítimo do que o acesso a águas profundas e menos tempo navegando pelo sinuoso Tâmisa. Por isso, na década de 1970, Tilbury tornou-se o maior porto de carga do Reino Unido. Hoje, ele ainda é um dos 3 principais portos de carga do país e também faz parte do terminal para navios de cruzeiros em Londres, servindo de ponto de retorno para navios vindos do Mar Báltico e Norte Europeu. Conforme voamos para o oeste, entramos na área da Grande Londres, onde o anel viário da cidade, a rodovia M25, atravessa o Tâmisa na Ponte Rainha Elizabeth. A ponte estaiada, inaugurada em 1991, tem 812 metros de extensão por 137 metros de altura. É a travessia mais a leste ao longo do Tâmisa e foi apenas a segunda construída a leste da Ponte de Londres em mais de 1000 anos. A estação de tratamento de água de Crossness fica na margem sul do Tâmisa, no distrito londrino de Bexley. A estação foi desativada nos anos de 1950, mas representa uma parte importante do patrimônio industrial britânico e foi um ponto alto da engenharia na era vitoriana. Chegamos agora a Woolwich Ferry, um serviço de barcos para conectar os distritos londrinos de Greenwich e Newham.
O serviço de travessia permite o transporte pelo Tâmisa neste ponto desde o século XIV. Os terminais, financiados por uma divisão do Departamento de Transportes como um serviço público gratuito, foram inaugurados em 1965, permitindo a passagem de veículos e pedestres. Calcula-se que os ferries transportem mais de 1 milhão de veículos e 2,5 milhões de pessoas por ano. Perto de Woolwich, Londres é protegida de inundações pela barreira do Tâmisa, segundo maior obstáculo móvel do mundo para controlar enchentes. Durante a maré alta no Mar do Norte e ondas de tempestades, a barreira, com 520 metros de extensão, possui 10 comportas de aço que são erguidas e posicionadas no rio. Cada uma das 4 comportas centrais pesa quase 3.300 toneladas e tem uma altura de quase 5 andares. A barreira é composta de 6 canais navegáveis e 4 canais menores e não navegáveis. É no distrito industrial de Silverton que está estabelecida a Companhia de Refino de Açúcar Tate & Lyle, desde 1878. Ela fica no que foi acertadamente denominado de Sugar Quay, ou Cais do Açúcar, e as poucas docas remanescentes são usadas até hoje por navios que transportam açúcar. Próximo ao local onde era o cais do porto fica o aeroporto da cidade de Londres. É apenas uma pista de 1.500 metros, com uso limitado de aeronaves para aviação executiva na maioria das vezes. O aeroporto, inaugurado em 1988, é o 5º mais movimentado da Grande Londres, mas o único localizado dentro da cidade. Logo abaixo do roteiro de voo fica um dos mais novos complementos à linha do horizonte londrino. Originalmente construído em comemoração à virada para o século XXI, o Domo do Milênio O2 é um grande centro de entretenimento com arena interna, cinema, espaço para exposições, bares e restaurantes. Sua localização na península de Greenwich, perto da linha do meridiano, foi a inspiração para o projeto com base na medição do tempo. As 12 torres de sustentação representam os meses do ano e o diâmetro de 365 metros, o número de dias no ano. Conhecido como Old Royal Naval College, a obra central arquitetônica de Greenwich foi projetada por Christopher Wren no final do século XVII para servir de hospital naval. Construído no terreno onde nasceram Maria e Elizabeth, rainhas no período Tudor, o local foi usado como área de treinamento para a Marinha Real Britânica de 1873 até 1998. Atualmente são realizados nesse espaço eventos educativos, públicos e de negócios. Os prédios do Royal Naval College foram divididos para manter a vista da Queen's House para o rio. O rei Jaime incumbiu Inigo Jones de desenhar o imóvel para sua esposa no início do século XVII. Ao introduzir o conceito do estilo palladiano, o projeto foi visto como revolucionário na época. A Queen's House expõe os trabalhos de arte do Museu Marítimo Nacional desde 1937. À medida em que seguimos em direção à parte central de Londres, o Tâmisa faz uma de suas linhas mais sinuosas ao redor da Isle of Dogs, onde fica um dos principais distritos financeiros da cidade, Canary Wharf. Conforme nos aproximamos de Canary Wharf pelo oeste, temos uma vista deslumbrante do Tâmisa fluindo em direção à região central de Londres, um espetáculo singular ao anoitecer. Continuamos nossa turnê noturna pela cidade com um dos símbolos mais famosos de Londres, Tower Bridge. No final do século XIX, o desenvolvimento comercial no leste de Londres expôs a necessidade de uma travessia pelo rio, perto da Ponte de Londres. Mas a ponte deveria permitir que embarcações maiores continuassem tendo acesso ao Porto de Londres.
O resultado foi uma ponte suspensa e levadiça em estilo vitoriano, interligada por duas torres de 65 metros apoiadas em piers. Vista durante o dia, a ponte de 244 metros liga o distrito de Southwark ao sul com Tower Hamlets ao norte, perto da Torre de Londres, de onde seu nome derivou. A histórica Torre de Londres foi construída após a conquista da Inglaterra por Guilherme o Conquistador em 1066. O castelo serviu primeiramente como residência real, embora a fortaleza tenha sido usada como prisão durante seu auge nos séculos XVI e XVII, ganhando fama pelas torturas e mortes. Aqui, a White Tower, com 27 metros de altura, é a torre de homenagem original no terreno. Embora tivesse sido usada como prisão até a Segunda Guerra Mundial, o complexo é mais conhecido hoje como a Casa das Joias da Coroa do Reino Unido. Apelidada de The City, ou Square Mile, vemos uma área de 3 km² com colinas na margem norte, que compreendia a maior parte de Londres na era medieval. A cidade de Londres, segundo o principal centro financeiro da Grande Londres depois de Canary Wharf, já era uma importante área de comércio mesmo antes da Era Romana. O ponto em maior destaque fica na St. Mary Axe, número 30, o edifício Gherkin. A torre foi construída no local da antiga sede do Baltic Exchange, demolida depois que terroristas explodiram uma bomba, provocando danos extensos à torre em 1992. O arquiteto Norman Foster projetou o arranha-céu de 180 metros de altura pensando em sustentabilidade. O edifício capta o máximo possível da luz do sol. 6 gigantescas entradas de ar criam um sistema de ventilação natural. O envidraçamento é duplo para garantir o isolamento térmico e acústico. A menos de meio quilômetro de distância fica outro feito da arquitetura pós-moderna, o edifício Lloyds. Ele leva o nome do conhecido banco Lloyds de Londres, sediado no prédio, mas talvez mereça o apelido de Prédio ao Avesso. O arquiteto Richard Rogers projetou essa estrutura inovadora com escadas, elevadores, tubulações elétricas e encanamento do lado de fora, tudo inserido brilhantemente em 3 torres principais e 3 secundárias que circundam um imenso espaço aberto e retangular com escritórios. À noite, o edifício iluminado se transforma em uma joia reluzente na cidade de Londres. A obra-prima na Lime Street ganhou vários prêmios pelo design. A impressionante cúpula com o pináculo da Catedral de St. Paul é mais um dos maiores pontos históricos na cidade de Londres. Em estilo barroco inglês de Christopher Wren, é a 4ª catedral no alto da Ludgate Hill, o ponto mais alto da cidade. A construção de St. Paul começou várias décadas depois que sua predecessora foi destruída no Grande Incêndio de Londres em 1666. Em 2011, terminou o trabalho de restauração de 15 anos na Catedral de St. Paul. A limpeza e os reparos custaram mais de 60 milhões de dólares. Aproximadamente 150 mil pedras no exterior do prédio foram limpas individualmente. O monumento também é uma vista espetacular à noite, quando a obra artística do arquiteto brilha na linha do horizonte. A catedral exerceu um papel importante na história britânica moderna. Nela, foram realizadas as missas de ação de graças para os jubileus de diamante em comemoração aos 60 anos de reinado da Rainha Vitória e mais tarde da Rainha Elizabeth.
Na transição para o voo durante o dia, sobrevoamos a margem sul do rio, onde fica a Tate Modern, a galeria de arte moderna mais visitada do mundo. Situada onde havia uma estação de energia na região de Bankside, a galeria exibe a arte britânica do século XVI aos dias atuais. Ela faz parte da rede de galerias Tate. Todas levam o nome do magnata do açúcar Henry Tate, que fundou a galeria. Ao lado da Tate Gallery fica o Shakespeare's Globe. É uma reconstrução moderna do Globe Theatre da era elizabetana e foi inaugurado em 1997. Como o Tamisa era mais largo na época de Shakespeare, o novo teatro foi posicionado a cerca de 200 metros do local original, a fim de recriar o ambiente às margens do rio, desfrutado pelos frequentadores na época do poeta. O projeto foi conduzido pelo ator norte-americano Sam Wanamaker, e os projetistas utilizaram panoramas impressos, relatos escritos, contratos e um desenho para montar a réplica. O teatro exibe obras shakespearianas originais, bem como estreias mundiais de peças recém-lançadas. Um projeto de ampliação inclui um teatro fechado jacobita para a apresentação de produções o ano todo. A Galeria Tate Modern e o Teatro Globe são interligados à Catedral de St. Paul pela Ponte do Milênio, uma passarela de pedestres. Apesar do nome, ela foi inaugurada 2 anos após a chegada do novo milênio devido à trepidação, fazendo com que ganhasse o apelido de Ponte Trêmula. O terminal ferroviário central da cidade de Londres está localizado no Cannon Street. Os trens chegam na estação pela ponte de Cannon Street, que fica entre as pontes de Londres e de Southwark. O terminal foi originalmente construído em 1866 e sofreu danos durante os ataques à bomba, primeiro na Segunda Guerra Mundial e depois por parte do IRA em 1976. A maior atração turística paga de Londres é a Roda do Milênio. Mais conhecida como London Eye, a maior roda gigante da Europa tem 134 metros de altura e 120 metros de diâmetro. Projetada para lembrar uma roda gigantesca de bicicleta, a roda gigante possui 32 cabines com ar-condicionado para passageiros, representando o número de distritos em Londres. Cada cabine pesa 10 toneladas e tem capacidade para, no máximo, 25 pessoas. A velocidade da roda é de 26 centímetros por segundo. Uma volta completa leva 30 minutos. Lenta o bastante para permitir que os passageiros entrem e saiam sem que a roda gigante precise parar. Do outro lado do rio, na região do Tamisa, onde situa-se Middlesex, fica o Palácio de Westminster, onde se encontram as 2 casas do parlamento. A estrutura perpendicular em estilo gótico é uma reconstrução do palácio original destruído em um grande incêndio em 1834. No entanto, o prédio do parlamento existe no local desde o século XI, quando serviu de residência principal para os reis da Inglaterra até 1512. Da extremidade norte do palácio surge a Elizabeth Tower. A torre é popularmente conhecida pelo nome de Big Ben, embora Big Ben seja, na verdade, o apelido do sino maior do relógio. É a maior do mundo no gênero e um dos pontos turísticos mais famosos de Londres. Esse trecho estratégico do Tamisa fez dele o centro de muitos acontecimentos históricos. John Burns, membro do parlamento no século XIX, descreveu o rio como história líquida.
Passando novamente sobre o rio Tâmisa, encantadoramente iluminado nesta bela noite londrina, o respeitado poeta romântico William Wordsworth conseguiu transmitir a beleza desse rio tão importante através de seu soneto Sobre a Ponte de Westminster, redigido enquanto ele partia de Londres ao amanhecer no verão de 1802. A terra não tem nada a mostrar de mais belo. Pobre de espírito seria aquele que pudesse ignorar uma visão tão tocante na sua majestade. Como um traje, veste agora esta cidade a beleza da manhã, silenciosa, desnuda. Barcos, torres, cúpulas, teatros e templos estendem-se pelas ruas e erguem-se no céu. Brilhantes e cintilantes no ar sem fumaça. Nunca o sol surgiu tão lindamente em seu primeiro esplendor. Sobre vales, rochedos ou montanhas, nunca vi, nunca senti paz tão profunda. O rio desliza com doçura a seu bel prazer. Ó Deus, as casas parecem adormecidas e aquele coração enorme repousa inerte. Sua partida de Londres serviu de inspiração para o poema. Só podemos imaginar o que o grande poeta teria escrito se pudesse admirar do alto a vista noturna das linhas sinuosas do Tâmisa em Londres. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos. Em algum